Olá, estudantes do terceiro ano. Tudo certinho com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lembrar dos nossos combinados. Lave sempre suas mãos e escolha um lugar bem confortável para você colocar seus materiais, assistir às aulas, fazer as atividades e aprender muito. E os materiais que nós vamos utilizar hoje? O caderno ou a folha para registrar a aula, lápis, borracha e lápis de cor. Eu vou dar um tempo aí para você deixar esse material bem pertinho de você. Vamos começar fazendo a revisão da aula passada, que teve como tema Ocupação e Povoamento de Curitiba Africanos. Vimos no mapa mundi onde fica o continente africano, vimos as bandeiras dos países africanos e descobrimos que alguns países da África também foram colonizados pelos portugueses e por isso eles têm como idioma oficial o português. São eles: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique e São Tomé e Príncipe. E olha o que a Vivi veio nos lembrar sobre como os africanos chegaram ao Brasil na época colonial. Você sabe o que é ser escravizado? Caracteriza-se por escravidão a privação do livre-arbítrio, a restrição da liberdade de trânsito e a perda da soberania sobre o próprio corpo. Escravizado é quem ou aquele que, privado da liberdade, está submetido à vontade absoluta de um senhor a quem pertence como propriedade. Então as pessoas escravizadas tinham que obedecer seus donos, tudo que eles mandavam. E se não obedecesse, infelizmente elas eram castigadas. E elas não recebiam nenhum salário, mal tinham lugar para dormir e a alimentação. Isso é algo muito triste e aconteceu no início do nosso país, certo? Vimos também sobre os quilombos. Os quilombos na era colonial e imperial foram espaços construídos pelos escravizados negros africanos e seus descendentes fugidos da escravização em busca de viver em liberdade. Então, os quilombos eram um espaço físico de resistência que os escravizados que não aceitavam a exploração e a violência dos colonos fugiam e iam para lá, certo? E quem vivia num quilombo, ou quem vive num quilombo, é chamado de quilombola. E quem foram os quilombolas antigamente? Eram os descendentes e remanescentes de comunidades formadas por escravizados, fugitivos para os quilombos, entre o século XVI e o ano de 1888. E quem são os quilombolas atualmente? Os habitantes de comunidades negras rurais formadas por descendentes de africanos escravizados, que vivem, na sua maioria, da agricultura de subsistência, em terras doadas, compradas ou ocupadas há bastante tempo. Nós vimos também que no Brasil existem terras quilombolas tituladas e em processo. Onde está a marcação vermelha são as terras já tituladas, onde os habitantes já têm o documento legal com o direito à terra, ou seja, o direito
o documento e o direito do lugar onde eles moram, certo? E onde está de laranja é o número de processos que estão ocorrendo ou tramitando para que os quilombolas tenham direito à terra. E daí nós vimos que no Paraná tem 38 que está em processo e apenas uma titulada, que é a comunidade quilombola Paiol de Telha. E lemos o gibi do Curitibinha, Viagem pela História de Curitiba, volume 2, a parte 4, que fala do período republicano e sobre a libertação dos escravizados. E conhecemos um pouco da princesa Isabel, que foi responsável pela lei do ventre livre, que a partir da assinatura desse documento, as crianças nascidas de escravizadas não eram mais escravizadas também, e depois a Lei Áurea, que extinguiu a escravidão no Brasil. E a Vivi veio nos falar que nós estamos na aula número 17 e nós vamos continuar falando desse tema, ocupação e povoamento de Curitiba africanos. Então pegue lá o seu caderno ou a sua folha, coloque a data que você está assistindo essa aula, a aula 17, História, Ocupação e Povoamento de Curitiba africanos. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo? Vamos lá?
E olha o que a Vivi veio nos falar e lembrar também. Os africanos tiveram filhos, netos e bisnetos e todos fazem parte da população do Brasil. São os afro-brasileiros. Então, afro-brasileiros é um adjetivo usado para referir-se à parcela significativa da população brasileira com ascendência parcial ou totalmente africana. E olhe lá o que ela fala. Os africanos e seus descendentes contribuíram para a cultura brasileira em vários aspectos: dança, música, religião, culinária, idioma, entre outros. E nós já estudamos um pouquinho sobre isso ano passado. Vamos recordar? Vamos ver a contribuição cultural dos africanos na culinária brasileira. O vatapá, que é uma comida que é à base de peixe ou galinha, leite de coco, castanha de caju, amendoim e camarão, temperado com azeite de dendê e pimenta. A canjica, mas a canjica é diferente do que aquela que nós comemos, né? Principalmente em época de festa junina, né? A canjica para os africanos é uma papa de milho verde ralado. Mungunzá doce, essa é a canjica que nós conhecemos. E o mungunzá salgado, daí com linguiça, com bacon, outras coisas. E o quibe, que é um purê de abóbora. E tem também o acarajé, que foi reconhecido como Patrimônio Cultural de Salvador. Esse reconhecimento veio pela Câmara Municipal da cidade, que é um bolinho de feijão recheado de vatapá, vinagrete e camarão seco. E na música, os africanos trouxeram vários instrumentos de percussão, que são instrumentos musicais cujo som é obtido através do impacto, da raspagem ou agitação, com auxílio das mãos ou de uma baqueta, como o agogô, o reco-reco, o berimbau e a cuíca, certo? Também contribuíram com a dança. E uma das danças características do Brasil é o samba, que é um estilo musical bem popular brasileiro. E é uma variante do samba, né? É o samba de roda, que é um gênero musical que é tocado com pandeiros, atabaques, chocalho, entre outros, ou seja, instrumentos de percussão, e que também reúne muita poesia, certo? E a religião? As religiões de matrizes africanas foram incorporadas à cultura brasileira desde que os primeiros escravizados desembarcaram no país e encontraram em sua religiosidade uma forma de preservar suas tradições, seu idioma, conhecimentos e valores. Tais religiões, na época, foram perseguidas e em determinados momentos históricos foram até proibidas. Aqui em Curitiba teve uma época que foi proibido o batuque, né, faz parte dessa religião, certo? E olha essas palavras na imagem: maxixe, capanga, berimbau, mangá, fubá, samba, agogô, candomblé, giló, xendengue, cuíca, sunga, gogô, mocotó, tanga, xingar, muamba. Você sabia que essas palavras nós falamos até no nosso dia a dia é de origem africana? E também contribuíram com tecnologias nas construções. E quando eu falo de tecnologia, não estou referindo a computadores, internet, smartphone, mas às tecnologias e instrumentos que facilitam a vida das pessoas, como o fogão a lenha e a fornalha, que também estudamos no ano passado. Foram tecnologias que foram trazidas pelos africanos para a cultura brasileira, também nas construções, como a taipa, que é feita de barros, lembram disso? Também estudamos ano passado, e o adobe, que é uma lajota também feita de barros.
E agora nós vamos fazer uma atividade juntos. Ligue relacionando as palavras ao assunto correspondente. E ali eu tenho 4 caixas, vamos dizer assim, de cores diferentes com algumas palavras. Vamos ler? Então vamos ler onde está escrito em verde: berimbau, agogô, cachixi. Em rosa: caruru, vatapá, angu. Em azul: banguela, cafuné, dengo. Em amarelo: maxixe, samba e maracatu. E será que essas palavras fazem parte da culinária? São pratos culinários? São gêneros musicais? Instrumentos musicais? Ou são palavras de origem, africana, do idioma africano? Vamos fazer? Berimbau, agogô e cachixi, que está em verde, o que você acha que é? Se você falou que são instrumentos musicais, acertou. Caruru, vatapá e angu, que estão em rosa, o que você acha que é? Fazem parte da culinária, são pratos africanos que foram incorporados também aqui por nós brasileiros. Banguela, cafuné e dengo são palavras que fazem parte do idioma africano. E maxixe, samba e maracatu são gêneros musicais, certo? E olhem lá o que a Vivi vem falar, ela está com uma dúvida. Afro-brasileiros, aprendi uma nova palavra. Já que estamos estudando sobre Curitiba, existem afro-curitibanos? E o que você acha? Se tem afro-brasileiros, tem afro-curitibanos? Com certeza! Os afros curitibanos são os curitibanos que possuem total ou parcial ascendência africana. E eles são muito importantes na história da nossa cidade. Nós vamos assistir um vídeo sobre eles. Esse vídeo se chama Afro-Curitibanos e foi feita pela Prefeitura Municipal de Curitiba. Afro-curitibanos amam a sua cidade. Eles contribuíram na sua fundação. Chegaram 200 anos antes que os imigrantes, num tempo em que o Paraná estava começando em Paranaguá. Afro-curitibanos têm orgulho da sua história, dos faiscadores, homens com imenso talento para a cata do ouro de aluvião, nossa primeira grande riqueza. Dos lanceiros negros, que Garibaldi dizia serem os mais bravos guerreiros e que deixaram de herança a Congada da Lapa. Dos afro-curitibanos que venceram os campos para fundar Guarapuava. Afro-curitibanos descendem de pessoas que abriram os mais belos caminhos. Homens e mulheres que subiram a Serra do Mar, o caminho do Itupava e a Estrada da Graciosa. Homens que desceram a mesma serra, criando uma das 10 estradas de ferro mais bonitas do mundo. É um afro-curitibano que está na primeira imagem de Curitiba. Um homem livre na aquarela de Debreu. Trabalha pedras que vão construir uma casa, uma igreja, uma cidade. Afro-curitibanos fundaram o 13 de Maio, o segundo clube social negro mais antigo do Brasil. Um afro-curitibano foi considerado o primeiro cartunista do Brasil. Um foi coroado príncipe dos poetas paranaenses, outro foi fundador da OAB Paraná, do Centro de Letras da Associação Comercial do Paraná e ajudou a criar o curso de Direito da Universidade Federal do Paraná. Afro-curitibanos prezam pela tradição. Todo dia 20 de novembro, lavam as escadarias da antiga igreja do Rosário dos Homens Pretos de São Benedito, e que já foi a igreja matriz. Enquanto homens pretos e livres
erguiam o que hoje é a Catedral. Um capítulo especial diz respeito a afro-curitibanos. Afro-curitibanos que desafiaram as regras para ter um diploma, para se fazer respeitar. Afro-curitibanos que desafiaram tudo para fazer um poema. Afro-curitibanos fazem perguntas e procuram entender. Por que 5 árvores sagradas fazem um círculo mágico no ponto em que iniciou a cidade? Quais os nomes para os nossos negros tons de pele? Tem um afro-curitibano nu no meio da praça. Tem tambores afro-curitibanos desafiando a lei que proibiu o batuque. Afro-curitibanos estão presentes em Curitiba desde o começo da cidade. Séculos e séculos fazendo história na terra de todas as gentes. E daí, gostaram do vídeo? Eu cheguei a ficar emocionada assistindo esse vídeo. Que vídeo bonito, né? Mostra a importância dos africanos desde antes do início da nossa cidade, lá em Paranaguá, subindo a serra para chegar às Campinas de Curitiba, mostrando a força dessas pessoas na construção, na ocupação e na evolução da nossa cidade. E de muitas outras, porque foi citadas outras cidades. E o que eu achei interessante foi os personagens afro-curitibanos importantes, como os irmãos Rebouças, que eram engenheiros, e eles tiveram várias obras. Uma das principais é a Estrada de Ferro Curitiba-Paranaguá. João Pedro Mulato, primeiro cartunista brasileiro, o poeta Emiliano Perneta, Panfilo de Assunção, que ajudou a várias associações, mas o que me marcou foi que ele ajudou a fundar o curso de Direito na Universidade Federal do Paraná. Enedina Alves Marques, primeira mulher negra e engenheira do Brasil, não só de Curitiba. Maria Nicolas, escritora, pintora e poeta, tão importante para nossa cidade que até tem uma escola com esse nome. A poeta Laura Santos. E falou de alguns lugares de Curitiba. Será que você conhece esses lugares e por que eles são importantes? Vamos conhecer? Mas antes tem um recadinho da Vivi. Você sabia que em Curitiba existe um roteiro de passeio histórico e cultural chamado Linha Preta? Vamos aprender mais sobre esse assunto? Vamos ler um texto para aprender mais sobre a Linha Preta e quem sabe até, se surgir oportunidade, fazer uma visita, um passeio a esses lugares. Linha Preta, um passeio pela história da população negra de Curitiba. Uma opção para quem quiser conhecer mais sobre a presença negra e sua participação na formação de Curitiba é percorrer a Linha Preta, roteiro com os principais pontos culturais e históricos da população negra em Curitiba. O projeto da Linha Preta foi concebido durante o 2º Congresso de Pesquisadores Negros da Região Sul, organizado pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal do Paraná. Então, a Linha Preta passa por lugares culturais e históricos aqui de Curitiba. A maior parte desse trajeto pode ser feito a pé porque fica no centro da cidade, alguns que são mais distantes, tá? São 13 pontos principais e nós vamos conhecer cada ponto. O primeiro, Ruínas de São Francisco. Ruínas, uma construção inacabada. Há relatos de que se trata da construção de uma igreja em homenagem a São Francisco de Paula.
é inegável a participação de trabalhadores negros na construção desse edifício, que exigiam mão de obra especializadas, como os mestres pedreiros, por exemplo, que dominavam técnicas variadas de construção, principalmente da alvenaria com pedras. Outro lugar é a Igreja do Rosário, inicialmente chamada Igreja do Rosário dos Pretos de São Benedito. Foi patrocinada, projetada e construída por pessoas negras, isso em 1737. Essa igreja foi construída porque na igreja matriz era proibido os negros entrarem. Mas entre 1875 e 1893, a igreja matriz passou por uma reforma. Ela era só uma capela. E com isso, a Igreja do Rosário dos Pretos serviu, de igreja matriz por um tempo, enquanto a catedral era construída. Em 1931, a antiga igreja foi demolida, dando lugar à igreja atual, que foi inaugurada em 1946. A arquitetura do Largo da Ordem. Como eu falei na aula, uma das contribuições dos povos africanos no Brasil está associada à introdução de técnicas de construção que usavam o adobe, a taipa. Isso apareceu nas construções dos prédios, das habitações, e o Largo da Ordem é um dos lugares que tem algumas construções antigas. O Memorial de Curitiba, ele foi inaugurado em 1996. O Memorial de Curitiba tem um projeto arquitetônico inspirado em um pinheiro paranaense e é um importante centro cultural da cidade e abriga várias obras de arte. Dentre delas, tem um imenso painel do artista Sérgio Ferro, que mostra alguns elementos que constituem a cultura brasileira. O Bebedouro. Já falamos desse bebedouro que fica no Largo da Ordem. A construção do bebedouro data de meados do século XVIII e era bastante utilizado por tropeiros em passagem pela cidade para dar de beber a seus animais. Os primeiros tropeiros nós já estudamos que eram portugueses, mas depois também apareceu um número significativo de escravizados que acompanhavam esse grupo, surgindo também tropeiros negros. A Praça Tiradentes, no vídeo dos afro-curitibanos, fala da Praça Tiradentes e das árvores sagradas que tem plantada lá desde o início da povoação da cidade. Essas árvores são as gameleiras sagradas. Elas são consideradas sagradas para as religiões de matriz africana. E ela aparece ali nas duas primeiras imagens. Na praça ainda existe outro importante monumento, vamos dizer assim, para a comunidade negra. Um caminho feito de pedras, que revela a importância da mão de obra negra para o processo de urbanização da capital. Esse caminho ele foi descoberto na revitalização da praça e hoje ele é coberto por placas de vidro. Elas são placas bem grossas, você pode andar por cima delas, certo? E ver embaixo ali como que eram essas placas de pedras. E olha aí, o próximo é a Arcadas do Pelourinho. Nós já falamos do Pelourinho na aula, que ficava e hoje tem uma placa na Praça José Borges de Macedo. O Pelourinho marcava a fundação de uma cidade. Lembram disso? E também era um espaço onde pessoas escravizadas eram castigadas. Embora o Pelourinho traga consigo lembranças de um período marcado pela violência, também representa a resistência de um povo que não aceitava o regime escravista. Água pro Morro. Água pro Morro é essa obra, é uma escultura do artista curitibano Herbo Stenzio. A escultura mostra uma mulher negra com uma lata d'água sobre a cabeça.
a cena coloca em discussão algumas questões, como, por exemplo, o reconhecimento da beleza da mulher negra e o seu lugar na sociedade, bem como as políticas públicas que negavam às negras e negros o direito à cidadania. A Praça Zacarias, o chafariz, também nós já falamos dele na aula, né? Que é uma homenagem ao primeiro presidente da província do Paraná, Zacarias Góes e Vasconcelos. A praça ainda preserva outro elemento importante que marca a presença negra no Paraná, um antigo chafariz que faz alusão ao primeiro sistema de água encanada e potável de Curitiba. E esse sistema também foi projetado pelo engenheiro negro Antônio Rebouças, em 1871. O mesmo que, junto com seu irmão, construiu a estrada de ferro, onde vai o trem aqui de Curitiba para o litoral, que é considerada uma das mais bonitas do Brasil e até do mundo. Outro lugar é a Praça Santos Andrades, onde fica a Universidade Federal do Paraná. Mas ali existe um monumento em homenagem à colônia afro-brasileira, que é esse que aparece na segunda imagem, que foi uma iniciativa dos vereadores de fazer uma homenagem, mas uma homenagem bem modesta, porque ela é composta apenas por um bloco de granito e uma placa de bronze. Essa homenagem, ao meu ver, é muito pequena, não respondendo à importância dessa comunidade para a cidade de Curitiba. A Praça 19 de Dezembro, e nós também já falamos na aula, 19 de dezembro a data, né, de emancipação política do Paraná. Tem até uma praça para homenagear. Nessa praça tem uma escultura de um homem nu com 18 metros de altura, com traços negros. Essa obra também é de autoria de Erbo Stenzo, que ele era curitibano porque ele era radicado no Brasil. Ele nasceu na Áustria. E também foi feito pelo Humberto Coso. E por que eles fizeram um homem nu? Porque eles pretendiam retratar o homem paranaense olhando em direção ao futuro. E a Sociedade Beneficente 13 de Maio? Opa, 13 de maio lembra alguma coisa? A Lei Áurea, né? Foi o dia que foi assinado pela Princesa Isabel, a Lei Áurea. Também estudamos isso na aula, né? Essa sociedade operária beneficente está localizada na Rua Desembargador Clotário, Portugal. A sede atual foi inaugurada em 1955, mas a primeira reunião da sociedade foi realizada no dia 3 de maio de 1888, apenas alguns dias antes de ser abolida a escravidão. A fundação oficial tem uma ata, que é de 6 de junho de 1888, poucos dias após a abolição da escravidão. Ela foi fundada por negros libertos, com o objetivo de ajudar os ex-escravizados com auxílio médico, hospitalar, financeiro, educativo, social e funeral. Hoje, a sociedade ainda existe e promove vários eventos sociais e bailes. É claro que não nessa época de pandemia. E o Memorial Africano? A Praça Zumbi dos Palmares homenageia o líder do Quilombo dos Palmares. O local é adornado pelo Memorial Africano, que é composto por 54 totens, que representam os países do continente africano. Até em cada totem tem a bandeira do país. A praça também tem auditório e uma ampla estrutura para atividades físicas e esportivas. E esse daqui não fica no centro, não. Fica lá no bairro do Pinheirinho. E o Viaduto Cultural Capanema? Antes da construção desse viaduto, na década de 30, 40 e 50, o local abrigava os ensaios da primeira escola de samba de Curitiba, a Colorado. Essa foi uma importante presença negra na comunidade. A Prefeitura de Curitiba concedeu para o Centro de Estudos e Pesquisa de Arte e Cultura Afro-Brasileira, Centro Cultural Humaitá, a permissão de uso desse espaço.
Ufa, conhecemos os 13 lugares, né, onde passa a linha preta. E agora vamos fazer uma atividade. Desenhe ou escreva os lugares que você achou mais interessante da linha preta. Se você quiser, pode até colocar alguma figura, se você tiver. Se não tiver, desenhar e escrever já basta, tá? Eu vou dar um tempo aí para você fazer.
E daí, terminou sua atividade? Como a professora Viviane sempre fala, se não terminou agora, você pode terminar depois. E quanta coisa nós aprendemos hoje, né? Eu achei muito interessante esse caminho da linha preta. Em alguns lugares eu até cheguei a passar, mas não tinha me dado conta da importância. Vou querer visitar de novo. E a nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula. Se cuidem!